Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao estudo Tempos do Fim, amém? Toda a aula que eu iniciar eu vou falar isso, tá? O intuito do estudo é mostrar que estamos no tempo do fim. Não é um estudo muito peneirado, né, com todos os seus mínimos detalhes, mas é um estudo onde a intenção dele é mostrar que estamos no fim e despertar o interesse na igreja de estudar, amém? De se aprofundar. Principalmente até no assunto que vamos trazer agora, que é Gog e Magog. Um assunto que não é difícil de entender, de maneira nenhuma ele é difícil de entender, mas ele requer estudo, tá? Ele requer genealogia, ele requer atenção, entendeu? Então quem lê Gog e Magog e não entende absolutamente nada, com a pequena pincelada que a gente vai dar hoje, já vai abrir o teu entendimento e vai te dar uma linha de pesquisa, tá? Para você seguir, tá certo? Mas o importante é saber o que Gog e Magog tem a ver com os dias de hoje, tá? E é estremecedor, amém? Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos buscar a face do Senhor, amém? Como nosso querido Cristiano chegou, ele que vai orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em breve vai a bispo aqui conosco. Eu estou brincando. Aqui não tem bispo, não tem pastor. Aqui tem servo, não é isso? Deus te abençoe, meu irmão. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, amado e eterno Pai, Senhor, te glorificamos, Senhor, por ter chegado à tua casa, Senhor. Te glorificamos também, Senhor, pelas pessoas que estão vindo, Senhor, para te engrandecer com louvores e glórias, Senhor. Senhor, que assim seja feito, Senhor, sua vontade neste lugar, Senhor. Quer trazer, Senhor, clareza, Senhor, ao seu povo, Senhor. Senhor, assim como nosso pastor, Senhor, que é o anjo da igreja, segundo, Senhor, a sua palavra, o seu evangelho, meu Pai. Senhor, que o Senhor, meu Pai, traza, Senhor, clareza, Senhor, seu entendimento, para que ele possa passar para nós, Senhor, com a sua divina sabedoria, Senhor, que o Senhor traga dos altos céus, Senhor, sabedoria, Senhor, e dê, Senhor, entendimento a todos nós, Senhor. Senhor, te glorificamos, Senhor, por esse início, Senhor, dessa escola bíblica dominical, Senhor. E que o Senhor, meu Pai, venha abençoar este povo, Senhor. E que quando entrarmos, Senhor, nos louvores a Ti, Senhor, que podemos, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, Te engrandecer, Senhor, Te agradar, Senhor, que a alegria do Senhor a nossa força é, meu Pai. Senhor, então, Senhor, já Te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor, que é aprender a Sua palavra, Pai, querido e amado. E assim eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, a igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Amados irmãos, na aula anterior, nós nos empenhamos ali em terminar Daniel, porém, né, existia uma parte do capítulo 10, no capítulo 11, que ela nos leva para Gog e Magog, sendo que eu não entrei semana passada em Gog e Magog, exatamente por ser um pouquinho complexo, né, vai retomar um pouquinho de tempo nosso, então eu passei por cima e falei com a igreja que hoje traria, né, essa questão de Gog e de Magog. Então, no momento que nós entendemos um pouquinho de Gog e Magog, nós vamos ter que voltar em Daniel. Não acredito que dê tempo de voltarmos a Daniel hoje, tá? Mas o meu intuito hoje é te dar uma linha para que você siga e faça a pesquisa sobre Gog e Magog. Amém? Porque você tem uma linha de raciocínio, porque você olha aqui, Tubal, Meseque, rei do norte, rei do sul, aí tem quem fale que é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a América, né, do norte, os norte-americanos, aí do norte, né, aí coloca a Rússia no meio, aquela coisa toda, aí será que tem Rússia no meio? Será que tem Estados Unidos no meio? De quem é que ele está falando? Qual o raciocínio que eu tenho que pegar para entender isso? Na verdade, é bem mais simples do que você pode imaginar. Tá? Então, eu quero dizer para você que esse contexto que vamos ler do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, na verdade, ele começa lá no capítulo 30 de Ezequiel. É necessário ler minuciosamente o capítulo 30, 31, até o 39. Aí você vai ter uma visão ampla, né, digamos que peneirada, de Gog e Magog, tá? Somado com Daniel, somado com Apocalipse. Mas, para você entender o capítulo 38 e o capítulo 39, é necessário que você em casa, de uma forma calma, tranquila, sem televisão ligado, sem rádio ligado, depois de ter feito um período de oração, de santificação, você leia do capítulo 30 de Ezequiel até o capítulo 38, para ali você venha absorver
Gog e Magog. Mas vou me ater aqui somente ao capítulo 38 ao capítulo 39, porque o que eu quero aqui não é explicar todo o Gog e Magog para a igreja, mas te dar uma linha de pensamento para que você possa assim pesquisar, estudar e ampliar. Sim, Luiz Shimoyama, ele brinca nisso aí, entendeu? Brinca nisso aí, sabe que é um irmão em Cristo, é um servo do Senhor, você pode alinhar ali com ele ali, que você vai estar muito bem servido desses pequenos detalhes. Ele é detalhista, né? Muito detalhista, dá até mais detalhes do que a gente precisa, mas isso é bom, tá certo? Então o meu objetivo nesse estudo não é dar detalhes. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos. Nós já fizemos estudos aqui, o irmão Tamar sabe. Eu estudei 40 dias sem fazer nada, a não ser estudar, para resumir um estudo de 5 horas. Nesse estudo de 5 horas, as pessoas dormiam, não deram quase a mínima para o estudo, né, para o tempo que se levou ali, né, e estudo depois se perdeu, meia dúzia só entenderam. Então eu vi que o estudo prolongado, muito minucioso, né, estudando sobre tudo, olha, nós esmiuçamos assim de uma maneira mesmo a palavra de Deus e não foi indiferente meio que para a igreja. Então eu vou trazer os pontos principais e a igreja aí pesquisa, a igreja peneira, até porque você tem interesse nisso, porque a sua salvação depende disso. Amém, queridos? Então vamos abrir Ezequiel 38, amém? Claro, quando esse estudo foi dado, muitos nem estavam aqui, né? Então, mas daquele estudo em diante, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia dar estudo. Eu nunca mais ia fazer estudo, né? Mas a gente está aqui para obedecer a Deus, né? Então Deus ele pediu para que eu trouxesse, né, um estudo que pudesse mostrar para a igreja que verdadeiramente estamos no tempo do fim. Então abre Ezequiel 38 e vamos estudar, analisar. Estou um pouquinho cansado, mas um cansado bom, né, que nós tivemos lá com o pessoal de Farol de Santo Tomé, que veio aqui na sexta-feira, vieram com uma van. Está inclusive o irmão Paulo com a sua esposa que chegou ontem, né? Chegou aqui na hora da reunião de senhoras aqui, que foi uma bênção. Mas no primeiro dia que o pessoal chegou, a gente já deu toda a atenção para eles, né? Na palavra de Deus, já chegamos, viemos para a igreja, direto da igreja, saímos da igreja, fomos para casa, e nós fomos até 4 horas da manhã conversando da palavra de Deus. Ainda subi, fui ler a Bíblia, fui orar para poder dormir. 10 horas da manhã já estávamos sentados de novo estudando a palavra de Deus. Só paramos na hora que algumas irmãs vieram para cá. Quando acabou, voltamos para lá, já falamos um pouco mais da palavra de Deus, e quando foi hoje de manhã, toda a manhã falando da palavra de Deus. Então você fica um pouquinho com sono, você fica um pouco, né, cansado, mas o que eu falei, um cansado bom, um cansado que foi proveitoso, né, por vir com sede da palavra, a gente tem sede, né, de falar da palavra, e foi bênção. Inclusive vou estar voltando lá para terminar, que não conseguimos terminar tudo. Eles vieram, agora eu vou. Capítulo 38 de Ezequiel. Amém? Quando você entende Gog e Magog, você entende os vários ossos secos, que é no capítulo 37. Mas vamos lá, 38, vamos lá. Vou ler bem pausado, amém? Todos abriram? Diz assim: aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor. Eu estou lendo na Bíblia King James, então vai ser um pouquinho diferente da versão de alguns, porém vai ser o mesmo sentido, tá certo? Por que eu trouxe a Bíblia King James? Porque eu vou fazer um monte de risco nela. Então essa Bíblia é minha, vou fazer um monte de risco nela aqui para poder acompanhar com vocês os nomes. E tem uma Bíblia que eu estou usando aqui, que aquela Bíblia não é minha era uma sem capa. Então, como eu não sei de quem é, eu não vou riscar ela. Aquela já tem mais a linguagem dos irmãos. Então, eu prefiro trazer uma Bíblia de casa, né? Eu não tenho o hábito de riscar a Bíblia, né? Não tenho hábito, fica na memória, Deus deu esse dom, então não tenho hábito de riscar. Eu vou riscar aqui porque eu vou acompanhar com os irmãos. Então, por isso que eu trouxe essa Bíblia para poder riscar ela, porque ela é minha. Os irmãos estão entendendo? Trouxe até uma caneta aqui, ó. Então, por isso que eu estou lendo a Bíblia King James, que eu não costumo pregar nem ensinar na King James por conta de os irmãos não ter essa versão bíblica. Mas eu vou ter que ser obrigado a ler nela, porque eu vou riscar, amém? 38, versículo 1. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor, dizendo: ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tuval, no caso aqui Tubal, profetiza contra ele. Nestes termos, assim diz o Senhor Deus: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe-chefe Meseque e Tubal. Fazer-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo,
E te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Para a Pérsia, Cuxi, Etiópia e Puti, Líbia, estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as tropas, e Bet-Torgama, a casa de Torgama, no extremo norte, e todas as tuas tropas, assim muitas nações estarão contigo. Prepara-te, esteja pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assumas o comando delas. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra, presta atenção, atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel, gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações, vive em segurança. Eu vou dar uma parada aqui. Antes de falar dos nomes, né, Tubal, Meseque, Gog, eu vou dar uma parada nesse ponto, para que você primeiramente entenda que esse povo todo que está sendo convocado, a quem eles vão atacar. Amém? Eu queria que você prestasse toda a atenção aqui. Tá certo? Você veio para a Escola Bíblica Dominical, um assunto extremamente complexo, por ter muitos estudos sobre isso na internet, levando para a América do Norte, levando para a Rússia, e a Bíblia diz que não tem nada a ver com Rússia nem com os Estados Unidos. Tá certo? Não a ver diretamente, não tem indiretamente, mas diretamente não tem a ver. Então você precisa prestar atenção do que ele está falando aqui. É uma guerra, tá? São nações que vão se levantar para atacar um povo. Tá certo? Este povo, ele diz que este povo sobreviveu a uma guerra, tá? E diz que esse povo se recuperou da guerra, cuja população foi juntada entre muitas nações dos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Qual foi o povo, tá, que esteve durante muito tempo desolado? Quem conhece Isaías 54, diga amém. Com grande ira me afastei de ti, disse o Senhor, mas com amor eterno os atrairei a mim, certo? Teve um povo na terra que ficou quase 2000 anos desolados, tá certo? Quase 2000 anos desolado. Ficaram aproximadamente aí 1900 anos desolados, tá certo? E voltaram a ser nação. Esse povo foi juntado de novo. Quem foi esse povo? Israel. Foi juntado como? Quando? Em 1948. Então, para que esta profecia ela pudesse se cumprir, esta nação teria que deixar de ser desolada. Ela deveria de novo se juntar. Não é isso? Então, essa profecia não se daria nos quase 2000 anos que ela ficou dispersa. Essa profecia só poderia se cumprir quando ela fosse de novo juntada. Amém? Então nós sabemos que essa profecia é contra Israel. Que esse povo vai atacar Israel. Mas existe um interesse meu e você em querer saber quem é esse povo. Mas eu fiz diferente. Primeiro vamos saber quem é a cidade que vai ser atacada. Israel. Voltando, versículo 9. Então tu e todas as tuas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim, pois, declarei a Vera, o eterno soberano Deus. Naquele dia, sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engrandecerás um plano maligno. Por isso que eu gosto dessa Bíblia aqui, ó. Plano maligno. Satanás está por trás dele. Versículo 11. Então decidirás invadir uma terra de povoado humilde. Atacareis um povo pacífico e incauto. Israel quer briga com alguém ou o povo quer briga com Israel? Amém? Incauto. Que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e sem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra as suas ruínas agora reedificadas. Ruínas agora reedificadas. E contra todo aquele povo que fora reunido dentre as
nações, rico em gado, em bens, que vive na parte central do território chamado de umbigo da terra. Onde é o centro da terra, irmãos? Onde é o centro da terra? Israel. Conhecido aqui, chama nessa versão bíblica como umbigo da terra. Tá certo? Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos, te indagarão: porventura vens tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata, ouro, tomar o gado e os bens, e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não saberás? Sim, enviarás do teu lugar, lá do extremo norte, da onde? Do extremo, não é os nortes americanos, é extremo norte de Israel, tá certo? Vamos chegar lá. Tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosas multidões de guerreiros, avançarás contra Israel, meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo que eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Quando Gog se levantar com todas as nações aliadas a ela, Deus permite isso propositalmente. Por que ele permite propositalmente? Para que todas as nações pagãs, todas as nações idólatras, possam ver que ele é Senhor. Mas como verão que ele é Senhor quando Gog e seus aliados atacar Israel? É porque a palavra nos mostra que o Senhor vai intervir nesta guerra de forma sobrenatural. E hoje, não é isso, na era da tecnologia, isto será com certeza mostrado de uma forma global, para que todos vejam e muitos creiam. Amém, queridos? Então, estou no versículo aonde? 17. Eu estou lendo, depois eu vou peneirando isso, tá bom, irmãos? 17. Assim afirma o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade por meio de meus servos os... Então os profetas já tinham profetizado sobre ele. Nós vamos pesquisar, saber quem é. Que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu, um dia, te mandaria vir contra a nação de Israel. É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, palavra do Senhor eterno. Em meu zelo, em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Então, o que Deus vai fazer para defender Israel? Um grande... Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão, todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes, palavra de Yahvé, o soberano Senhor. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele, com doenças contagiosas, derramamento de sangue, desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido, o mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, me farei conhecida aos olhos de muitas nações, então eles saberão que eu sou o... Se você for um leitor assíduo da palavra de Deus, você sabe que quando eu li agora, tá, esse versículo 21 até o 23, se você é um leitor assíduo da palavra, mesmo que de uma forma involuntária, o Espírito Santo, involuntária sua, né? Mas na vontade do Espírito Santo de Deus, ele deve ter transportado a sua mente para a guerra do Armagedon.
que a guerra do Armagedon é a última guerra, ou conhecido também como a terceira guerra mundial. Então, quando nós falamos de Gog e falamos de Magog, eu vou mostrar isso mais à frente, também estamos falando da última guerra prolongada nesta terra, que é a terceira guerra mundial. Deus, ele vai intervir em Gog e Magog? Sim. Deus intervém no Armagedon? Sim. Quem está entendendo, diga amém. É o mesmo evento, praticamente. Porém, o Armagedon se dá mais para o fim. Eu vou explicar tudo isso para os irmãos. Por enquanto, a gente está só lendo. Amém? Cadê? 39. Ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog nestes termos. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu me disponho contra ti, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Eu mesmo te farei vir do extremo norte, e te enviarei contra os montes de Israel. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel será derrotado tu e todos os teus exércitos e nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento às aves de rapina e àqueles que devoram carne aos animais selvagens. Preste bastante atenção. Cairás em campo aberto, pois assim eu determinei, palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Eis que mandarei descer fogo sobre Gog e sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras a eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei o meu santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel, nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santíssimo em Israel. Eis que todos esses acontecimentos estão chegando, e em verdade se cumprirão, palavra do Senhor Deus. Este é o dia que tanto tenho anunciado. Qual o dia que o Senhor tanto tem anunciado? O dia da sua volta. 9. Os habitantes da cidade de Israel sairão e usarão armas como combustível para acenderem fogo, os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os porretes de guerra, as lanças. Durante 7 anos eles a utilizarão para fazer fogo. Não terão a menor necessidade. Deixa eu trazer uma coisa aqui para você, tá? 10. Não terão a menor necessidade de ajuntar lenha nos campos, tampouco sair para cortá-las nas florestas, porque quando todo o povo usará armas como madeira para fogo, porquanto todo o povo usará armas como madeira para fogo, e eles despojarão aqueles que os sangueiam, palavra de Yahvé, o eterno soberano Deus. E naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o leste, na direção do mar, morto, e será grande admiração de todos que passarem por ali, ao observarem que Gog e todos os seus batalhões estarão sepultados ao longo daquela área. E lhe darão o nome de Vale de Armon, Gog, forças de Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, oráculo de Yahvé. Quando é o dia que o Senhor será glorificado? Quando o reino eterno for estabelecido. Passados 7 meses serão escolhidos homens para percorrerem a terra e cuidarem do sepultamento dos restos mortais das últimas pessoas que tombaram. E assim toda a terra será? Quando que a terra vai ser purificada mesmo? Quando o Senhor estabeleceu o seu reino eterno. Quando estiverem caminhando pela terra e um deles vir um osso humano, ficará um marco ao lado do osso, até que o coveiro venha e se encarregue do seu devido sepultamento no vale de Amon-Gog. Também se formará ali uma cidade, a qual se dará o nome de Ramoná, e deste modo eles purificarão a terra. Amados irmãos, depois eu dou continuidade ao restante. Fala a verdade, só até aqui. Sinceramente, a verdade. Porque aqui é para você, eu vou trazer entendimento agora, mas quem entender isso aqui? É complexo ou não é? É difícil ou não é? Por isso que eu não quis ler explicando. Eu já expliquei só uns pontos, mas eu li, e claro que você em casa lê isso, você não entende nada. Porque para entender isso precisa da lei, para entender isso precisa dos profetas,
Para entender, você precisa entender festas, precisa entender divisão de casas. É um pouco complexo, mas quando você entende, fica fácil. A primeira coisa que temos que entender é da onde vêm esses nomes. Da onde vem Tubal? Da onde vem Meseque? Amém? Da onde vem Gog? Da onde o Senhor está falando? Aonde começou isso? Começou agora? Aonde que começou isso? Você precisa ir para Gênesis. Então vamos dar um pulinho lá em Gênesis. Amém? Depois está anotadinho aqui. Eu fiz aqui um passo a passo aqui, que eu creio que vai trazer um entendimento. Esse passo a passo aqui você não entende nada. Está vendo aqui? Ó? É só um pontinho de partida. Mas eu entendo ali, eu vou trazer para você. Então vamos lá para Gênesis. Capítulo 10. Olha para onde Ezequiel me joga. Porque apareceu o nome Gog, apareceu o nome Tubal, Meseque, amém? Vai aparecer Lude, vai aparecer Pul, vai aparecer flecheiros. Então ele me joga para Gênesis. Não vou entrar em todos esses nomes, não vou entrar em toda essa genealogia, tá certo? Entre você, pesquise você. Mas nós vamos fazer uma ligação aqui direta com Ezequiel 38 e 39, amém? Vamos lá? 10. Gênesis 10, 1. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nascem depois do dilúvio. Os jafelitas, esses foram os descendentes de Jafé. Qual é o primeiro nome que aparece? Aparece em Ezequiel 38 e 39, Gomé? Qual o outro nome? Qual outro? Opa! Aparece Ezequiel 38, 39? Madai, Javã, Tubal, Meseque. Aparece Ezequiel 38, 39? Sim ou não? Sim. Então, quando o Senhor fala esses nomes, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque. Esses foram, aí vai fazer os filhos de Gomer. Vamos se ater somente aqui nos filhos de Sem, de Jafé. Ele está me mandando pesquisar a genealogia de quem? Jafé. E quando nós pesquisamos a genealogia de Jafé, de Gomer, de Gog, a gente vai ver, por exemplo, aqui, quer ver, olha só, no versículo 3, ele fala, estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Ele vai falar de Togarma, sim ou não? Vai falar. Então você vai ver, estudar a genealogia que te faz entender isso. Quando você vai para Ezequiel 38, que ele fala de Tubal, que ele fala de Meseque, que ele fala de Togarma, que ele fala de Gog, não é isso? Ele está falando para você olhar para a origem daqueles povos. Não é um homem que vai se levantar com o nome de Gog. Você está entendendo? Ah, quem é Gog? Ah, Gog é o Donald Trump. Ah, não. Ele está falando para você ir para a origem dos povos. Olha onde está Ezequiel e olha onde está Gênesis. Ele mandou para Gênesis. Você vai pegando a genealogia desses povos. Risca os nomes que está em Ezequiel 38 e 39 e risca os nomes que está aparecendo na descendência de Jafé. E você pega esses nomes e você vai seguindo esses nomes. Você vê que alguns desses homens vão edificar o quê? Cidades. Alguns desses homens, tem genealogia aqui que não edifica cidade nenhum. Tem genealogia aqui que vai viver subjugado à cidade que uma outra genealogia criou. Mas existem nomes específicos aqui que vão edificar nações. Amém? Eles vão edificar nações. Então, quando você pega um nome que está em Ezequiel 38, Ezequiel 39, e você vai para Gênesis, faz o mapeamento, a genealogia desses nomes, e você vê quais são as cidades que eles edificaram. E muitas dessas cidades nos dias de hoje mudaram o nome, mas quando você pesquisa, faz o estudo, não é isso? Você vai ver, por exemplo, que a Macedônia lá atrás hoje é o quê? Turquia. Amém? Tem a ver com a Turquia. Mais à frente, antes de ser a Turquia, tá certo? Veio ser Constantinopla.
Depois continuou para vencer Turquia, que veio ser, que veio sua capital, Istambul, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas quando você vem mapeando, você encontra as cidades. Você encontra as nações que foram edificadas. Quando você encontra as nações edificadas, você vê as posições que elas estão de Israel. Certo? Essas nações, pegam o mapa, essa nação aqui, que foi criada por Gog, que foi criada por Meseque, Madal, Javã, essas nações que foram edificadas, eu vou falar as 4 delas aqui somente, tá? Que são as 4 principais destacadas, tá? São 4 que são destacadas em Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, mas essas 4 que são destacadas, é as que vão fazer aliança com as outras. Então, como elas vão fazer aliança com as outras, vamos encabeçar nessas 4. Mas dessas 4 que está encabeçando, tem uma que encabeça ela. Quem? O rei do norte. O rei do norte é o comandante central desse ataque. Então, quando você pega esses nomes, esses homens que viveram aqui, essas descendências, faz o mapeamento bíblico, você segue a genealogia e vê as cidades que foi edificada por eles. Quando você chega em Gog e Magog, você pode pegar, por exemplo, sabendo que esse Gog aqui é uma cidade, você já pega o nome da cidade e escreve em cima de Gog. Então, quando você for ler Ezequiel 38, que está escrito Gog, você pode ler o nome da cidade. Eu vou dar só um exemplo, eu não vou revelar o nome da cidade agora. Eu vou dar só um exemplo, tá certo? Existe aqui, a cidade do Rio de Janeiro. Suponhamos que Gog fosse o Rio de Janeiro. Eu tenho que frisar bem isso aqui, que o pessoal fala que eu falei que Gog é Rio de Janeiro. Suponhamos que Gog fosse o Rio de Janeiro. Se eu lesse Ezequiel 38, eu leria assim: ó, Rio de Janeiro, assim diz o Senhor, tu vais se levantar contra Israel. Eu poderia substituir aquele Gog pela cidade que ele revela, sim ou não? Aí ficaria fácil a sua compreensão, sim ou não? Mas quando a gente lê Gog, Tubal, Meseque, aqui em Gog e Magog, que ninguém entendeu nada, e agora a gente achou os mesmos nomes na genealogia de Jafé, já dá uma clareada? Fala, se eu estudar aquela genealogia, eu vou saber quem é que vai atacar Israel. Eu vou saber quem é que vai atacar Israel. Mas aí a gente vem na estátua, que tem Gog e Magog na estátua, lá no pé. A gente vem nos 4 animais, que tem Gog e Magog lá nos chifres. Porque aquele conflito, aquela batalha final, por exemplo, no pé das estátuas, o Senhor vem com uma pedra cortada sem auxílio de mãos e fere a estátua nos pés, não é isso? Acabando com todas as nações, com todos aqueles governos, não é isso? O Senhor estabelece o reino dele, que esse governo foi destruído. Quando você vai para os 4 animais, esse governo, que é o governo mundial, não é isso? Ele está fazendo perseguição ao santo. Está acontecendo uma grande guerra, sim ou não? Sim. Há uma perseguição contra a igreja? Há uma guerra, um cenário de guerra no mundo? E o Senhor vem e estabelece o quê? A sua justiça. Acabando com quem? Acabando com a besta, acabando com a abominação desoladora, não é isso? Aquela batalha final. Tudo está ligado. Mas quando você vai para o capítulo de Daniel, o capítulo 7, que vai falar dos 4 animais, ele vai enfatizar qual animal? O 4. Mas quando nós vamos para o capítulo 8 de Daniel, até o capítulo 11 de Daniel, ele não vai enfatizar o 4º reino. Ele vai enfatizar um reino, qual? Média e Pérsia. E quando nós vemos, que eu falei, irmãos, eu vou passar isso aqui muito rápido. Lembra que eu li? É uma batalha sangrenta, sim ou não? Nessa batalha o Senhor aparece fazendo a sua justiça, sim ou não? Mas como é que ele aparece fazendo essa justiça, se ele é o rei da Grécia? E tudo acontece com o rei, com o 4º reino, que é Roma. Que confusão é essa? Como fazer essa ligação? Você viu que eu li o capítulo do 8, o 9, eu passei o 8 muito rápido, entrei no 9, passei o 11 assim e fechei no 12. E existia uma batalha que eu falei, irmãos, para entrar nessa batalha eu tenho que entrar onde? Em Gog e Magog. Passei, fui lá. Observa que os 2 bodes que dá amarrada para o sul, que quebra o chifre do outro, não é isso? É o rei da Grécia quebrando o chifre do rei da Média.
Mas lê direitinho, nós vamos voltar lá, o que esse rei da Grécia faz? Ele faz guerra aos santos. No momento dele, Deus estabelece o seu reino. Mas não é o reino de Roma. A divisão que foi feita quando Alexandre Grande morre é dividido para 4 generais. Não é isso? Você sabe quando esse reino é dividido, quem esses reinos compõem? Você já se preocupou em saber quem esse reino compõe? Você sabia que esse reino que foi dividido, que é composto, um deles tem ligação direta com uma nação, que eu esqueci o nome agora, qual é? Turquia. Um daqueles generais, tá? Ele tem ligação direta com a construção da Turquia. Amém? Então já te levou. O que tem a ver a Turquia, Itamar? A Turquia foi aonde foi estabelecido o ponto máximo do Império Romano. Na época de Bizantino. O ponto máximo foi na Turquia. Turquia essa, amados irmãos, que um dos 4 generais a ajudou a fundamentá-la como que ela é. Então, no momento que Roma, ela estabelece, tá, a sua sede, tá, em Constantinopla, que vem ser depois, que está na Turquia, Constantinopla na Turquia, que ele estabelece a sua sede ali. Houve uma ligação do Império Grego com o Império Romano, sim ou não? Houve. Está ligado ao 4º animal, sim ou não? Mas quando ele enfatiza no Império Grego, no capítulo 8 ao capítulo 11, ele não está enfatizando, dizendo que vai vir do Império Grego, mas ele está falando que o fundamento vem do Império Grego. Então ele pega do capítulo 8 até o capítulo 11, só para, como é que eu posso dizer, centralizar nossa mente na Grécia. Ele quer mostrar alguma coisa relacionada à Grécia. Quando o reino é dividido por 4, você tem que pegar esses reinos, mapear esses 4 generais, não é isso? E ver aonde eles vão dar, que cidade que vai ser construída. Tem Ptolomeida, tem ou não tem? Tem os Seleucidas. Aí você pega quem eles criou, você vai chegar à ligação direta com o Império Romano, que teve a sua sede na Turquia. Gente, tanto lugar para Roma ter sede. E quem era Roma que tinha mais poder? Era a Roma que estava em Roma? Ou era o Império Romano que tinha domínio em Roma também? Ou o Império Romano que tinha domínio na Ásia? Menor. Qual que era? Qual que era mais forte? Da Ásia? Da Turquia? E quem foi que derrubou esse império? Os turcos otomanos. E quem são esses turcos otomanos, amados irmãos? Da onde eles vêm? Pesquisa, que você vai ver que ele vai bater lá em Jafé. Eles vão bater lá em Jafé. Está um pouquinho complexo ainda, mas vai tornar mais claro para você. Vamos lá. Esse rei que vem do norte, que está ao norte de Israel, certo? Que ele fala que esse reino que vai vir do norte para atacar Israel, o que está ao norte de Israel, quando você vê o mapa lá em cima, porque há a profecia de que não vai ser cidades à sua volta que vão lhe atacar, vai ser cidades um pouco distante dela, ao norte dela, é a Turquia. Se você pegar o mapa, você vai ver que é a Turquia. Então, quando falamos do rei do norte, aqui na Bíblia, está falando de quem? Turquia. Turquia. Aí você vai ver Torgama, né, Madai, você vai ver que um vai ser a Turquia, os 4 principais. O outro vai ser o Sudão, o outro vai ser o Irã, o outro vai ser a Líbia. Amém? O outro vai ser a Líbia. Quando falamos de Irã, nos lembra de quê? Iraque, que está onde? Está como eles dois? Colado. Quando falamos de Iraque, falamos de Mosul. Mosul, segundo a Bíblia, é o lugar que vai sair quem? O anticristo. Falamos de Iraque, falamos de Mosul, e aqui embaixo está o quê? Síria. Então, automaticamente, esses 3 se conectam, sim ou não? Iraque, Irã, Síria.
No meio deles, faz a pirâmide, Iraque, Irã, Síria. No meio deles, Mosul. Certo? Mosul. Mas lá em cima está a Turquia. A Turquia sai como exército central. Sai aquele como comanda. Mas que influência, pastor, tem a Turquia na história? Algumas. Por exemplo, eu vou pegar para vocês aqui, tá? Ezequiel 38 tem as 4 nações, que eu destaquei aqui. As 7 igrejas da Ásia estavam localizadas onde? Na Ásia Menor. Em que lugar? Ninguém estudou sobre isso? Na Turquia. As 7 igrejas da Ásia estavam localizadas na Turquia. Mas por que elas não estavam localizadas em outro lugar? Por que as 7? Por que não ficou uma na Turquia? Por que não ficou uma em outro lugar, outra em outro lugar? Por que todas estavam localizadas na Turquia? Quando ele fala para a igreja de Pérgamo, que também é na Turquia, 7, ele fala que ali está o trono de quem? O trono de quem? À toa. O trono está ali à toa. Aí onde está o trono de... Mas as 7 igrejas da Ásia estavam onde? Turquia. Tá certo? Turquia está no norte de Israel. Aí o Senhor traz o dilúvio sobre a terra. Entre a chuva, que demorou 40 dias até a arca repousar, a arca demorou 7 meses. Aí ela reposa no Ararat. O Ararat fica onde? Turquia. Aí da Turquia se dá início de novo ao mundo. O mundo reinicia onde? O Senhor não acabou tudo com o dilúvio? Acabou tudo. Aí ele reinicia o mundo com Noé, Cã, Sem e Jafé. O mundo reiniciou ali, sim ou não? Deu start no mundo e reiniciou. Reiniciou onde, pastor? Na Turquia. Logo na Turquia. Logo na Turquia que o mundo reinicia. Agora eu vou falar uma coisa para você que isso aqui é interessante. Isso aqui é tremendo. A palavra fala que tem um rio que vai secar, tá certo? Para as tropas que vão atacar Israel, sabemos que é Gog e Magog, venha avançar e venha atacá-lo. Qual é o rio que a palavra fala que vai secar? Eufrates. É impressão minha, o Eufrates já está quase todo seco. Quem já viu aí o Eufrates seco, diga amém. Ele está seco, sim ou não? Segundo a profecia, quando ele secasse, era o momento que o exército ia atacar. Esse exército que ia atacar é o da última batalha, sim ou não? Se é a última batalha, falamos de Gog e Magog. Ele vai secar. E você pode entrar no Google em casa e pesquisa Rio Eufrates secando. Você vai dar. O Rio Eufrates nasce aonde? Na Turquia. O rei do norte é quem? Turquia. Mas o que tem a ver a Turquia? Os turcos, Turquia. O Império Turco Otomano tinha sua sede em Constantinopla, que é Turquia. E eles em Constantinopla guerrearam e o Império Turco Otomano tomou Constantinopla. E reinaram de 1223 até 1960, alguma coisa. Aonde esteve o último califa. O último califa reinou, tá? O Império Califado, ele reinou, o Império Turco Otomano tinha um califa. Vou te falar o que é um califa, tá? Isso foi em 1924. Tá certo? Até 1924, o Império Turco Otomano tinha um califa, um cabeça que dominava sobre eles. Tá certo? E foi criado, pouco tempo agora, um exército chamado ISIS. Esse exército chamado ISIS, ele foi criado em uma finalidade. Qual? Restabelecer de novo o califado. O mesmo califado que começou lá com os turcos otomanos, ele quer restabelecer um califado. Curiosamente, eu pesquisei sobre a palavra, o que é um califado? Califa, tá? Preste atenção, califa é um estado islâmico governado por um homem, por um califa, sobre a lei Sharia. Amém? Califa é
é o sucessor, o sucesso, califa é o sucesso da mensagem do Islã espalhado sobre a face da terra. Então o ISIS, ele quer restabelecer o califado, tá certo? Ele quer trazer de volta o domínio califado, um homem, um rei, um governante, que governa o mundo, fazendo dele um Estado islâmico sob a lei Sharia. Segundo os muçulmanos, esse califa que eles querem estabelecer hoje, qual é o nome dele? Mahdi, que é o seu Messias. Quando se fala de califado, se fala em dominar o mundo. Mas para dominar o mundo é necessário primeiro que você domine o centro dele, que é Israel. Amém? Tudo partindo da Turquia. Mas tem uma curiosidade. O último califado, o último califa, eu anotei o nome desse camarada aqui, que é um nome bem difícil, né? O último califa da dinastia otomana se chama Abdülmecid II. Ele foi substituído, cai o califado, ele foi substituído por Mustafa Kemal Atatürk, que foi considerado como o pai da Turquia moderna. Então ele tirou todo aquele tipo de roupa, ele tirou todo aquele tipo de costume, ele tirou a lei Sharia, trouxe charuto, trouxe terno, trouxe gravata, trouxe toda aquela modernidade, tudo, naquilo que não soou bem para a maioria dos muçulmanos, não soou bem. E de lá para cá, eles vêm tentando trazer alguém que se imponha e traga o califado de volta, de maneira que eles trazem todos os seus costumes muçulmanos como eram da origem. E aí que entra a briga entre, você vai ver aqui, eu botei aqui, aí que entra a briga entre os sunitas e os xiitas. Tanto os sunitas quanto os xiitas são muçulmanos. Só que um é na marra, corta a cabeça, pega, acontece, o outro é mais brando. O outro que é mais brando, não tem problema nenhum, a modernidade entrar, não tem problema nenhum ficar. Já os outros, não, tem que voltar como era antes, tem que imperar a Sharia, tem que voltar. E todos os líderes, até hoje que foi levantado, foi tido como eles como frouxos. Mas em muitos países que são muçulmanos, se levantou um camarada casca grossa, que está sendo totalmente idolatrado pelo meio islâmico. E ele foi exatamente idolatrado pelo meio islâmico. Ele falou assim: nós vamos reerguer o califado e vamos trazer toda a doutrina antiga, ela será imposta, e a Sharia será imposta. Com isso ele foi aclamado quase como um Deus. Quem é ele? Erdogan, que é presidente da onde? Oh, meu pai. Conectou Turquia em tudo, sim ou não? Qual é a ambição de Erdogan? Trazer de volta o califado. O que é o califado? É um Estado islâmico único, governado por um califa, um homem só, governando é a figura de quem? Anticristo. Sobre a lei Sharia. Esta lei Sharia aqui. Erdogan, presidente da Turquia, que é aclamado, idolatrado, salve, salve. Este homem, ele disse que vai restabelecer o califado. Quando ele fala estabelecer o califado, ele fala que ele vai estabelecer um governo único, numa religião única, o Islã, e na lei Sharia, que significa que não quer morre. Essa Turquia que vai puxar a guerra de Gog e Magog, junto com Líbia, Irã, Sudã, com os seus aliados. Quando falamos com os seus aliados, só você pegando o Irã, vai te dar Iraque, vai te dar Síria. Quem é que está apoiando os bombardeios que saem para Israel? Os bombardeiros que saem para Israel, está saindo a maioria deles apoiado por uma nação, e muitos dessa nação. Qual? Síria. Já ligou o Irã aqui. Amém?
essas nações, Turquia, Líbia, Sudã e Irã, elas estão totalmente ligadas, dando apoio para que eles ataquem Israel. Todas essas, Turquia, Líbia, Sudã, Irã, são 4 nações de origem turca. Todas elas são de origem turca. Então, quem é que vai se levantar para atacar Israel? Os turcos. Que os turcos hoje é quem? O Império Turco Otomano, qual era a religião deles? Muçulmanos. Que hoje cresceu de sobremaneira. Qual é a religião que mais cresce no mundo? O Islã. É eles que vão atacar Israel. Quando que eles vão atacar Israel? Israel tem que voltar a ser nação. Nós lemos em Gog e Magog, sim ou não? Ela tem que voltar a ser nação. Tá? O disperso dela tem que voltar para ela. Preste atenção nesse detalhe. Israel voltou a ser nação em 1948. Voltou todo o povo de Israel? Não, voltou uma minoria. O povo ficou espalhado. Mas agora que Israel sabe que é o momento do Messias, o que os judeus estão fazendo em toda parte do mundo? A palavra fala que Gog e Magog se dará quando os desterrados for de novo juntados em sua terra. Qual é o momento que os judeus estão vendendo tudo, estão largando tudo, estão saindo e indo para Israel? Qual é o momento? Vai ser daqui 10 anos, 20 anos ou está sendo agora? Pesquisa assim, judeus do mundo todo estão retornando a Jerusalém. Israel está financiando para muitos que não têm tantas condições assim de voltar para Israel. Estão voltando de milhares, sim ou não? Então essa profecia de Gog e Magog se dá exatamente no momento que o rio que nasce na Turquia, chamado Eufrates, está secando. Está praticamente seco. Um filetezinho para que o exército passe. Se tratando que ele era um rio muito volumoso. Ele era um rio muito fundo, tá certo? Muito largo. Mas ele está praticamente seco agora. Do jeito que ele está, com o nível de água que ele está, o exército passa sim ou não? Passa. Mas vai secar. Exatamente se dá essa profecia agora, nos nossos dias, quando os povos de judeu estão retornando para Jerusalém. Exatamente se dá também no momento que Jerusalém é conhecido como capital de Israel. E que isso gerou a fúria dos muçulmanos. Gerou a fúria, eles estão com sangue na boca. Mas de todos eles, o homem ficou mais furioso. Ele não ficou só mais furioso, mas ele fez questão de convocar os muçulmanos, não da região, mas do mundo todo, a se reunirem lá para atacar Israel. Quem foi esse homem? Erdogan. Presidente da onde? Então, peraí. Se tudo se deu na Turquia, se o califado foi pelos turcos, eles querem trazer o califado de volta, e o homem que apoia isso com a sua própria vida, querendo trazer o califado, é Erdogan. E Erdogan é presidente da Turquia, a nação-chave que a Bíblia nos aponta em Gog e Magog. Eu não quero nem me ater muitas outras, mas essa aqui, a nação-chave, é exatamente este homem agora, que convocou os muçulmanos do mundo todo para atacar Israel. A palavra não fala em Gog e Magog que as nações atacariam Israel. Então não é o Brasil, o exército brasileiro vai lá e vai atacar Israel, não é isso. Mas todos aqueles muçulmanos que estão no Brasil vão para lá, que estão nos Estados Unidos vão para lá. E claro que vai ter nações que vão apoiar com seus exércitos. Só que isso tudo está começando a clarear Gog e Magog. Clareou só um pouquinho. Eu peguei uma leitura super complicada, tá certo? Destaquei 4 reinos dela: Turquia, Sudã, Líbia e Irã. Mostrei que essas 4 nações provêm de Jafé. Falei com você que indo para Jafé, você faz um mapeamento que me dá o surgimento dessas nações. Nem passei por Ismael, nem passei por Esaú, que está totalmente ligado. Pastor, mas os outros filhos lá, Cã, Jafé, Cã foi o que foi amaldiçoado. O que veio de Cã? Posso te dar um exemplo. De Cã veio Nimrod, raça ruim é boa. De Cã veio os Eveus, veio os Jebuseus, veio os Perizeus, todos inimigos do povo de Deus, sim ou não? Veio mais quem? Deixa eu ver. Sodoma e Gomorra.
Sodoma e Gomorra veio desses homens, sim ou não? Veio desses homens. Ah, mas sabe o que é, pastor? Abençoado mesmo é Sem. Sem gerou Assur. Assur gerou quem? A Síria. Então não é tão bonzinho assim. Não é tão bonzinho assim. Ah, pastor, mas o Senhor rejeitou mesmo, os muçulmanos, tudo vão ser mortos. Não. Quando você vem lá, sem cães de fé, você vê que o Senhor convida Jafé a habitar nas tendas de quem? De Sem. Não chama para habitar em Cã, porque Cã está só lenha, mas chama eles para habitar em Sem. Chama para um acordo, quer ganhá-los, quer convertê-los, quer se tornar verdadeiramente um povo. Deus também quer salvá-los, mas eles endurecem o coração. Mas há um convite, que eles habitem, Cã, só lenha, mas vocês que vão trazer a divisão, vão trazer tudo, eu estou convidando vocês a habitar. Habita conosco na tenda de Sem. Mas eles não quiseram. Aí você tem que pesquisar para ver, mas eles não quiseram. Se tornaram inimigos de Deus. Quem comigo não ajunta? Então, eu quero tirar a confusão da mente de vocês. Fizemos uma leitura de Gog e Magog. Super complicada, sim ou não? Pegamos somente os nomes. Fomos para a genealogia dele. Ah, pastor, mas o senhor não peneirou a genealogia dele. Não temos nem tempo viável para isso, mas você tem tempo de ler em casa, pode peneirar essa genealogia. Quem pode peneirar, sim ou não? Você vai esquecer Cã, você vai esquecer Sem e vai se ater a quem? Jafé. Vai pegar somente os nomes que estão em Gog e Magog, somente esses nomes que estão em Gog e Magog, tá? E vai alinhar com Jafé. Vai te dar os povos que eles criaram, sim ou não? Sim. Vai pegar esses povos, a localização, e vai ver, botar no Google Tradutor. Quem é esse povo tal hoje? A nação tal. Aí você vai voltar para Gog e Magog. Ah, esse rei do norte, por exemplo, o rei do norte aqui a gente já sabe quem é. Quem é? Turquia. Você chegar no Gog, lá vai botar o quê? Turquia. O outro você vai botar o quê? Irã, Líbia, Sudã. Esses vão comandar todo o restante. Já vai clareando. Você sabe que o povo que estava desterrado, que juntou, que voltou, é Israel. Então você sabe que aquela guerra eles vão atacar Israel. Mas sabe também que nessa guerra que eles vão atacar Israel, Deus vai intervir do céu. E logo que ele intervir do céu, ele estabelece a sua justiça. Logo nos leva a crer que Gog e Magog é a última guerra, sim ou não? Tendo em vista que nela Deus estabelece a sua justiça. E aí eu quis levar para você quem é esse povo que vai fazer isso. Ligamos esse povo aos turcos otomanos, que é o Estado Islâmico. Que é islâmico, eles são islâmicos. Vindo do Islã, não é isso? A gente vem retrocedendo, a gente dá uma passagem por Esaú. Que Esaú, ele fez ligação. Quando Esaú nasce, a palavra fala que Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú. O povo judeu, e não só judeu, mas as tribos de Israel, que é composta por nós também, não é isso? Veio de quem? Veio de Jacó ou de Esaú? Veio de Jacó. Mas essa linhagem muçulmana veio de Jacó ou de Esaú? Pastor, como é que vem de Esaú se o senhor fala lá atrás de Jafé? Porque quando você vai mapear Jafé, vai cair no Egito, sim ou não? Sim. E do Egito veio a egípcia para trabalhar junto com Sara. E Sara manda Abraão deitar com a egípcia. O Egito vem de Jafé, sim ou não? Vem de Jafé. Ele deita, ele tem um filho com ela. Esse filho não é o da promessa. Deus abomina essa união. Ele manda Ismael embora. Dos descendentes de Ismael gera quantas tribos? 12. Chegando Esaú de novo, quando a bênção é dada para Jacó e não é dada para Esaú, Esaú fica com raiva, persegue Jacó para matar, não consegue matar Jacó, volta para fazer raiva em seus pais, ele vai procurar uma esposa onde? Da família de Ismael. Aí ele vai e casa com uma filha de Ismael. Então toda aquela descendência que vem lá de trás do Egito, toda aquela maldição cai sobre quem? Esaú. Por isso que profeticamente o Senhor fala que ele aborreceu Esaú. Aí de Esaú cria Edom. Edom agora ligado com Ismael, ligado agora com Jafé. Amém, queridos? E dos edomitas vai surgir quem? Edom vai bater onde? Turquia. Vai bater onde? Nos muçulmanos. Vai bater onde? Estado Islâmico. Vai bater onde? Do Irã. Vai bater onde? Sudã. Vai bater onde? Líbia. E muitos outros. Vai bater. Olha como é que é completo. Olha como é que você tem que ter essa história alinhada. Como você tem que buscar. Como você tem que estudar. Mas ninguém quer ler genealogia.
E quem lê estuda muitas das vezes é criticado. Então, você pegando isso tudo fica fácil. Fácil em termos. De repente você que está vindo agora, que não entende nada da Bíblia, fica um pouco confuso. Mas quem já está lendo um pouquinho ela, está entendendo. Então eu peguei para você e trouxe essa genealogia e mostrei que esse povo que vai fazer a guerra final é que povo mesmo? Os muçulmanos. Ah, com o anticristo é o Erdogan, é o Macron, que não sei o que lá. Tem fortes indícios? Tem. Estou dizendo que é ou não? Estou dizendo. Mas o que eu quero que você entenda, que muitas das vezes as pessoas não entendem, que a palavra fala que quando o anticristo começa a se manifestar, ele é só um chifre pequeno. Ele não se engrandece. Ele não aparece. Querido, em todas as mídias, revistas, jornais, tudo tem notícia de quem? Emmanuel Macron. O diabo sempre trabalhou com uma estratégia qual, pastor? Tirar a atenção, desviar o foco. Ah, é ele, fica focado lá. Mas antes dele, era o Obama. Antes do Obama, era aquele que foi ele, pai dele, presidente. Bush. E aí? Se a gente for para a Bíblia, você erra. É origem turca. Vem de Mossul. Mossul é uma cidade altamente islâmica. Vem a briga desde Ismael. A briga é simples, conhecido como guerra entre irmãos, ou guerra santa. Ismael é irmão de quem? De Isaac. Isaac é irmão de Ismael. Eles dizem que Israel é dele. Israel foi o nome de Jacó que foi mudado. O seu nome se chamará Israel, fundando a nação de Israel, o umbigo da terra. E fundaram, fizeram. Aí Ismael olhou e falou assim, mas peraí, se nosso pai também é Abraão, por que ele herda a terra sozinho? E outra coisa, a herança está para o primogênito, nós nascemos primeiro. Mas eles falam assim, mas espera aí, mas vocês não foram reconhecidos. Vocês não são filhos da promessa, mas somos filhos. A terra é nossa. Aquela coisa que acontece normal em família. Aquilo que é normal em família. O pai morreu, deixou uma casa. Os filhos se matam por causa da casa. Ele não quer chegar assim, na casa vale 100 mil, vamos vender a casa, dá 25 mil para cada um, tudo bem. Não, é um querendo engolir o outro. Ali não tem acordo, não, eu quero ficar na casa porque você já tem casa, a casa é minha, não, querido, mas a casa do nosso pai deixou, vamos vender, é 25 mil para cada um, não, mas eu quero a casa, que não sei o que, ele fica aquela briga, aquela lenha. É o que acontece lá. Eles não querem dividir a casa. Quando eu falo dividir a casa, eu falo dividir o quê? A nação, eles não querem. Ou é tudo de um, ou é tudo de outro. Não tem acordo, não tem divisão. Por isso que o acordo marca o ponto de partida do momento tribulacional. Porque vai vir alguém vai conversar, peraí, rapaz, vocês são irmãos, vocês estão se matando, rapaz, por causa de uma terra, vai morrer, vai ficar tudo aí, vocês são irmãos, a casa é muito grande, o terreno é muito grande, vocês podem entrar no acordo. Cada um constrói, você constrói do lado de lá, o terreno dá para 2 ruas, você constrói para a rua de lá e constrói para a rua de cá, e vão parar de se matar. Poxa, meu irmão, nunca pensamos nisso, isso é legal, dá para conviver em paz, só que eu quero um muro bem grande, então bota um muro bem grande, a gente fica para lá e você fica para cá, divide a casa. Alguém vai fazer isso. Quem é que vai convencê-los a dividir a casa e parar a briga? Mas para o anticristo vir e convencer a dividir a casa, olha só, presta atenção que eu estou nos tampos sem entender. Para ele convencer a dividir a casa, o pau entre eles tem que quebrar. E o pau começa a quebrar em Gog, que é o pau quebrando mesmo. Por enquanto é só aquela troca de palavras, entendeu? Está com uma pedra, bate na cabeça, entendeu? Aquela discussão que o pessoal separa, não briga não. Só que vai chegar uma hora que eles vão se embolar. Que é essa hora de Gog e Magog. É necessário que ele se embole, sim ou não? Sim. Mas, pastor, se Gog e Magog é a guerra final, eles vão simbolizar, eles vão se embolar e vai ter um acordo de paz? É porque na cabeça de um acabou a guerra, está em paz, mas na cabeça de outro está o quê?
deixa a poeira sentar. Deixa a poeira sentar, passa 3 anos e meio. O que ele faz? Quebra o acordo. Que dividir nada, ele ficou com a rua melhor. Essa rua aqui não tem vista para a praia, aquela ali tem, entendeu? Essa parte aqui tem umidade. Estou ilustrando, tá, irmão? Essa aqui tem umidade, lá não tem. Agora, porque ele me deixou com a pior parte, eu vou tomar tudo. Quebrou o acordo e faz guerra de novo. Continuou o Gog e Magog, sim ou não? Esse Gog e Magog vai se estender até onde? Até Apocalipse, que pensam que é outra guerra. Porque o Gog e Magog de Apocalipse é o Armagedon, sim ou não? Ela estica, mas na verdade é o mesmo Gog e Magog que teve um intervalo. Ele teve um intervalo, ele teve uma trégua para beber água, se alimentar, não é uma trégua de paz. Depois ele vem a luta de novo, que é os 3 anos e meio finais. Só que nesses 3 anos e meio finais, Gog prevalece. Gog prevalece. Gog toma. Expulsa os santos. Quando pôs vídeo abominável da desolação de quem falou para o profeta Daniel, fuja. Ele prevalece. Ele vence. Fala, é tudo nosso. Aí vai intervir alguém, quem? Tua. Mas ele não vai intervir no primeiro mês. Ele não vai intervir no segundo mês. Ele vai intervir 3 anos e meio depois. Só que nesses 3 anos e meio aqui que entra a questão. Por que o Senhor fala que nesses 3 anos e meio finais haverá tão grande tribulação, a qual nunca houve e depois nunca haverá? Porque vai ter um terremoto? Terremoto já teve. Porque vai cair um asteroide? O asteroide já caiu. Porque vai ter um tsunami? O tsunami também já teve. Então, a humanidade já experimentou isso, sim ou não? Vai ser uma grande tribulação, a qual nunca houve. Porque por Gog, Turquia, com seu califado, com seu povo, com seu exército, prevalecer, significa que restaurou o quê? O califado. Com o governo. Estabelecendo o califado, vai ser implantada a sua lei. Qual é? E a lei Sharia diz que quem não servir essa lei, acontece o quê? Aí eu vou ter que dar uma pincelada. Se a Bíblia fala que a mulher não pode despertar a sensualidade, que isso desagrada a Deus, ela não está nem aí, continua despertando a sensualidade, vindo para a igreja com qualquer roupa, não é isso? Denegrindo a imagem da igreja, do evangelho. Mas quando a lei Sharia for implantada, ele vai falar, se você não cobrir da cabeça aos pés, tu morre. Elas vão cobrir sim ou não? Querido. Vocês vão dar suas virgens para os soldados. Eles estão em batalha, eles precisam de virgens para satisfazê-la. Vão arrancar a filha de dentro da sua casa para ser mulher de 10, 20 homens. Se você não deixar, tu morre, eles levam ela. Se chega lá e se endurecer, ela morre apedrejada. Se você adorar qualquer Deus que não seja lá, eles te matam em praça pública. Porém, ele diz que por amor à sua vida, eles querem te salvar. E na lei Sharia diz que para uma pessoa ser perdoada dos seus pecados, tem que morrer com a cabeça decapitada. Isso é nos 3 anos e meio finais. Pastor, que coisa horrível. Mas esse cenário vai demorar, né? Não. O rio Eufrates está seco. Essas nações aqui já estão rodeadas e preparadas contra Israel. Por isso que os rabinos afirmam que Gog e Magog começou. Porque ele sabe que Gog e Magog não é 2 dias. Ele sabe que Gog e Magog não é 1 mês. Ele sabe que Gog e Magog se estenderá até o fim. Mas sabe que no início de Gog e Magog, quando começa a pegar fogo, quando o sangue começa a derramar, é feito um acordo. Aqui em Ezequiel 38, 39, você não vê esse acordo. Mas quando em Daniel você vê dessa batalha, você vê que no meio dela tem um acordo. Então, como o intuito aqui não era peneirar Gog e Magog, deixar você um expert em Gog e Magog, mas o meu intuito era trazer Gog e Magog e provar que ele agora, que ele está acontecendo, que o cenário está pronto para tudo explodir, isso me confirma que o reino do Messias está próximo. Mas isso me confirma que 7 anos do reino do Messias aparece o anticristo. Que nos 3 anos e meio ele vai convencer muitos crentes achando que ele é bom. Mas o povo de Deus sabe quem ele é. E nos 3 anos e meio finais ele vai fazer perseguição ao seu povo. E o meu intuito não é, como eu falei, fazer você um expert em Gog e Magog. Eu sei o que significa Gog e Magog, dei uma pincelada para você, e você agora tem base, tem um ponto de partida para pesquisar sim ou não. Você tem um ponto de partida.
Mas como eu vou repetir, não trouxe esse estudo para você ser um expert em Gog e Magog. Eu trouxe esse estudo para você ver que Gog e Magog está diante dos nossos olhos. Que é em Gog e Magog que revela o anticristo. Que é em Gog e Magog tem perseguição à igreja. Que Gog e Magog vem dos lã. Que os lã é a religião que mais cresce no mundo. E que eles trabalham incessantemente para estabelecer um califado, um cabeça, que é o anticristo. Amém, queridos? Vou parar aqui. No domingo que vem, volto com Gog e Magog, porque agora eu dei uma visão para você assim, meio que... Como é que é o nome que fala? Superficial. Eu dei uma visão superficial para você. No domingo que vem eu venho especificando um pouquinho mais isso, dando base mais concreta disso. E ali eu encerro, dali para lá é com você pesquisar Gog e Magog. Tá certo? Mas mesmo que um pouco complexo, simplificando um pouco quando a gente veio fazendo esse mapeamento aí. Quantos entenderam aqui que esse cenário é para os nossos dias? Levante a mão. Amém? Quantos entendem na Bíblia que ele é o último cenário para a aparição do anticristo? Levante a mão. Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Então, quando começa o repórter, que é o que eu vejo o repórter, e mostra qualquer coisa, faixa de Gaza, Turquia, Erdogan, Benjamin Netanyahu, a minha anteninha logo, pum. Quando o repórter vai dando aquela reportagem que quase ninguém entende, você é alinhado com isso aqui, você fala, capítulo tal, avançou profecia tal, olha isso aqui. Quando você vai pesquisar, que muita coisa a mídia não mostra, mas quando você pesquisa na mídia exterior, lá eles mostram muita coisa. Você vai até mesmo para a mídia de Israel, você vai pesquisando, vê quem atacou, você vê quem cercou, você vê quem está comandando a ira dos islâmicos contra Israel. Tu fala, quem está comandando essa ira deles toda é Erdogan. Quem é Erdogan? Turquia. Turquia foi quem? Os turcos otomanos, que teve o Império Otomano, que tinha um califado. Qual é o projeto deles? O projeto deles é estabelecer um cabeça, um líder mundial, uma religião mundial, acabar com o santo do Altíssimo. Você está alinhado na Bíblia, você para diante da reportagem e fala, Senhor, é o fim. E quando se fala de fim, se lembra de parábola de quantas virgens? 10. E diz que vai haver um grito. Qual o grito? Lá vem o? O que você acha que é esse grito? As profecias. E que profecia você quer mais que aconteça? Acabou o período das 7 igrejas? Acabou. Israel voltou a ser nação? Voltou. Seria nação por quanto tempo? Uma geração. Uma geração é quantos anos? O que aconteceu no dia 14 de maio? Israel fez 70 anos. Então por que não acabou? Porque pode chegar a 80, mas é enfado e cansaço, sua tribulação é 7 anos. Jerusalém voltou a ser a capital de Israel, no que culminou no cenário de Gog e Magog. Então, irmãos, pesquisa, estuda, não estou preocupado se vai ter críticas a favor ou contra esse estudo. Mas domingo que vem eu vou trazer mais esmiuçadinho isso aqui para você. Mas o meu intuito eu já consegui, eu glorifico o Senhor. Mostrar para você que Gog e Magog não vai acontecer amanhã. Não vai acontecer daqui a 10 anos. Nem aconteceu há 10 anos atrás. Ele está acontecendo agora. Dentro de Gog e Magog, a profecia que mais traz o impacto é o rio Eufrates seco. Porque a finalidade dele secar não é aquecimento global. A palavra fala que a finalidade dele secar é abrir caminho para os exércitos atacar Israel. Que exército? De Gog e Magog. Então, se fosse para atacar daqui 30 anos, ele secaria agora. Mas o mais impacto traz, quando você estuda sobre o rio Eufrates e vê onde ele nasce, que eu esqueci, nasce onde mesmo? Na Turquia. Quem é o rei do norte de Gog e Magog? Turquia. Aonde estabeleceu o Império Romano Ocidental? Turquia. Foi tomado por quem? Império Turco-Otomano, que tinha um califa, um senhor que dominava sobre a lei Sharia. Tipificação de quem? Anticristo. Aí vem, que a palavra fala, que teria 7 impérios na terra, mas viria um 8º. E esse 8º era um dos 7. De todos os impérios que existiu, dos 7 que existiu, quem é que quer voltar? Império Turco-Otomano, que é um dos...
Ele é quem? Quem que a Bíblia fala que ele é? A besta. O anticristo. Está acontecendo quando, pastor? Agora. Pesquise. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vou ficar de pé.